Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal SOS por Gaia, ao nosso momento autoconhecimento. E hoje a gente vai fazer uma live super especial com uma convidada mais do que especial ainda, que eu tenho um carinho imenso, um amor grande aqui no meu coração, que é a Rochelle Marques. Hoje, a proposta é a gente falar sobre sonhos, sobre metas, sobre determinação e superação. Na semana passada, na quinta-feira, que é as nossas lives de autoconhecimento, a gente falou sobre os medos, né? Como vencer as barreiras do medo. E foi muito bacana aquela interação que a gente teve junto. A Rochelle ia vir com a gente, né? Mas a gente teve uma falta de luz. E aí a gente fez a live no outro dia. E hoje ela está aqui nessa quinta-feira especial para a gente expandir mais e mais o que nós iniciamos na quinta-feira passada. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero dar as boas-vindas para vocês que já acompanham o nosso canal aqui no YouTube, aqueles que estão chegando agora, que são novos aqui no canal, sejam bem-vindos. Inscreva-se, né, no canal, clica no sininho para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Por quê? Nas terças-feiras a gente tem o nosso momento Reiki Cura, onde a gente envia Reiki gratuito à distância para vocês. Eu, Claudinha Pirola e Tânia Mendes fazemos esse quadro que é, vamos dizer assim, o xodó de quem acompanha o nosso canal. Nas quintas-feiras, a gente sempre traz um conteúdo de autoconhecimento ou trabalhamos as meditações, como meditar, né? E daqui um pouquinho a gente vai fazer esse movimento novamente aqui no canal das meditações. A proposta agora é a gente falar sobre esse autoconhecimento, sobre conhecermos mais e mais. E hoje a Rochelle está aqui para expandir comigo, para a gente fazer esse movimento super bacana juntos. E deixa eu apresentar ela aqui, deixa eu trazer a telinha dela aqui junto para gente, para vocês conhecerem um pouco do trabalho dela. Rochelle lindona, seja muito bem-vinda ao canal SS por Gaia. Já teve algumas vezes aqui, né? Depois eu vou contar um segredo sobre ela. Não vou contar agora, vou deixar para o finalzinho. O que você acha? Tá bom, vamos, combinado. Então a gente conta no final. Gente, tá me escutando bem? Estão me ouvindo Sim, bem? ótimo. Então, Imagem e som perfeitos. gente, bom dia. É um prazer estar aqui com você, Michele, uma pessoa que eu admiro tanto, uma pessoa do coração. E Amado. sejam todos muito bem-vindos nesta manhã maravilhosa de quinta-feira. Estou aqui em Osório, a terra dos bons ventos, aqui no litoral norte gaúcho, pertinho da Michele. E hoje eu vim Sim. falar de um tema, e quando eu recebi esse convite da Michelle, eu fiquei muito feliz, porque é um assunto que eu lido no meu dia a dia, né? O que eu faço no meu dia a dia, digo que é o meu cerne, é o meu coração, quando a gente fala sobre metas, sobre sonhos, sobre determinação, sobre superação. Então, a gente vai bater um papo aqui muito gostoso, muito real, muito do meu dia a dia. Eu vou compartilhar com vocês o que acontece aqui por trás das câmeras e também para poder motivar vocês aí. Talvez eu não sei qual o seu objetivo, qual o seu sonho, mas acredito que você tenha um sonho aí, todos nós temos, né, os nossos sonhos. E quando a gente fala de sonho, a gente precisa entender, às vezes, porque a gente não coloca os nossos sonhos em prática. Então, hoje a gente vai fazer uma provocação aqui, né, Michelle? Eu vou trazer isso, um pouco do que a Rochelle, que vai completar 50 anos esse ano, que tem um grande sonho, no final eu vou contar esse sonho, né, esse desafio de superação que eu vou fazer no dia 29 de outubro. Vou compartilhar um pouquinho com vocês. E como que está sendo esse preparo, como que eu estou me preparando, a minha mente, o meu corpo, o meu emocional, para que a gente consiga superar esse desafio. E eu preparei um material aqui para a gente ir compartilhando, e vocês fiquem bem à vontade. O nosso chat aqui está liberado também, para que vocês possam também fazer as perguntas. Sintam aí, sentiu vontade, pergunta no chat, que eu vou ter o maior prazer em compartilhar. E se eu não souber responder, depois eu respondo, eu combino com a Michelle, a gente faz essas trocas. É um ambiente muito gostoso. Me sinto aí pertencente à tua vida, né? Michelle é uma Muito, pessoa né? aí que a gente se conhece aí já, né? Já tem algo muito especial para contar para vocês.
E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, a vontade de estar aqui todos os dias com ela. A gente sabe que a correria do dia a dia aí não nos permite, mas hoje é o momento da gente se conectar e expandir cada vez mais o meu talento aqui, o que eu amo fazer e quero compartilhar com vocês. Quando a gente fala de sonhos, de metas, de superação, de determinação, essas palavrinhas, elas são, parece que são simples, mas não são tão simples assim. Então, falar de emocional, falar de performance, eu trabalho muito com a questão da auto-performance, né? Eu sou atleta de corrida, eu sou maratonista, e eu acho que eu não te contei, né, Michele? Final de semana agora eu vou fazer uma maratona em Florianópolis. Olha só, Domingo. que Vou bacana. fazer minha Quantos quilômetros? terceira, 42. Uau! Gente, vocês viram por que que a Rochelle está aqui? Por que que eu convidei ela para vir aqui? Ela vai fazer 42 quilômetros. Pensem nisso. Então, que nem eu digo, ela é uma coaching de vida, de superação. Então, nada melhor do que uma pessoa tão especial aqui do meu coração, da minha vida, porque a gente compartilha muitos momentos desde a infância juntas. Sim. E quando nós decidimos cada uma fazer o seu trabalho solo, né? A gente vem se apoiando, sempre, sempre nos apoiando, sempre trazendo coisas para nós, novidades, e a gente torce uma pela outra, né? Sempre foi assim, né? Sim. E aí eu digo assim, bem, chegou a hora da gente fazer esse movimento do autoconhecimento, trazer a Rochelle para ela compartilhar um pouquinho mais dessa mágica que acontece, desse movimento que acontece no dia a dia dela, porque, gente, é como a Rochelle falou, falar sobre sonhos, metas, determinação, superação, mais, né? Sonhos, mais metas, mais determinação, resultado, superação, né? Resultado, o sonho alcançado. Então, assim, lembram que eu sempre digo que todos que têm um objetivo nobre precisam passar pelas etapas intermediárias para a gente poder alcançar esse objetivo nobre. Então, se a gente tem foco, se a gente tem determinação, se a gente tem consistência, a gente consegue. E a Rochelle, ela não tem só tudo isso que eu estou falando, ela tem um ingrediente a mais. Por quê? Correr 42 quilômetros, ser uma atleta aos 49 anos, já chegando, né, fazendo a virada aí no dia do aniversário dela, e aí a gente vai falar sobre esse movimento lindo que ela já vem preparando, ó, já faz mais de um ano, né, Shelly? Mais de um ano. Começou em 2020, em 21 de dezembro de 2020, na verdade, esse sonho, né, desse movimento aí. Então, olha só, o objetivo começou em 2020. E quando Sim. que ela vai realizar esse sonho? Em 29 de outubro. Me travou. Voltei. Tá. Deu. Então, assim, agora eu vou deixar contigo, Rochelle, que esse é o teu momento. Gratidão. Estou aqui e para falar um pouquinho sobre rotina, né, gente? Estou aqui, ó. Cheguei da academia 6:30 da manhã, estava treinando, né? Estava me preparando. Hoje foi meu último treino aí funcional. Então, eu preparo o meu corpo. Além de preparar o meu corpo, eu preparo a minha mente, porque enfrentar esse desafio é a terceira vez que eu enfrento, né? 42 quilômetros. Então, não é só sobre o esporte, a corrida, é o esporte que me motiva, né? É sobre o que acontece antes, é sobre o processo. É o quanto a gente precisa preparar, além do corpo, a nossa mente, porque o corpo, ele é preparado através do físico, né? Dos treinos, da consistência, do foco, da determinação, da disciplina. Pratico a corrida de rua desde 2011. Então, são aí 11 anos. E, às vezes, quando a gente fala, assim, de... quer ultrapassar alguns processos, algumas etapas na vida, a gente não consegue atingir alguns objetivos, porque, às vezes, a gente quer passar logo, né?
para aquele ponto final. Então, entender esse processo, essa caminhada. E por isso que eu trouxe o conteúdo aqui para compartilhar com vocês, que é sobre performance, é sobre essas etapas, é sobre esse ciclo que ele vai finalizar em algum momento. E eu falo muito, eu uso muito quando a gente chega na linha quando a gente está na linha de chegada, qual vai ser o meu próximo passo? Né? Porque todos nós temos uma linha de chegada da vida. Eu uso linha de chegada porque na corrida a gente tem uma linha de chegada, né? A gente tem uma linha de partida e uma linha de chegada. E o percurso que a gente passa até a linha de chegada, ele pode ser pouquinho, ele pode ser 5, ele pode ser 10, ele pode ser 15, falando de quilômetros, né, de distância, fazendo essa relação com o esporte. E desde adolescente eu gostei muito do esporte, né, Michele? Sabe que eu sempre fui uma pessoa muito do movimento, né? Sou relações públicas de formação, amo estar com pessoas e eu acho que o esporte ele traz isso, né? Traz esse movimento, traz essa conexão com as pessoas. E o esporte que eu escolhi lá na adolescência, comecei jogando vôlei, depois fui um pouquinho para o handebol, mas a corrida ela sempre me chamou muita atenção. A ferramenta, eu uso essa ferramenta do esporte para os desafios que eu tenho no meu dia a dia. E eu vou te pedir a gentileza, Michele, se tu puder compartilhar aí o conteúdo. Claro. Depois, no final, eu vou também deixar um presente aqui para vocês, para a gente construir isso juntos. Quando a gente fala, e a Michele me ajuda muito, né, nessa questão da mente, né? O quanto a nossa mente ela pode nos ajudar, como ela pode nos sabotar, né? E eu tenho um ritual, gente, eu tenho uma rotina que eu chamo de rotina energética todos os dias. Todos os dias eu acordo 5:30 da manhã e eu tenho uma rotina, né? Eu tenho exercícios que eu pratico de manhã, além do exercício físico, eu tenho um exercício da minha mente, né? E isso faz toda a diferença. Quando eu entendi isso, eu percebi o quanto isso me trouxe de benefícios desde o momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, a gente vai falar um pouco sobre reprogramar nossa mente. Na metade, a gente vai fazer um exercício. Eu vou ajudar vocês a se planejarem, a olhar um pouquinho para o que de fato está fazendo sentido na vida de vocês. E quando a gente fala de mente, acho que pode passar a segunda tela aqui, Misson. Eu não consigo enxergar, tá, vai ficar pequenininho assim mesmo, né? Sim. Tá. Aqui um pouquinho de quem é a Rochelle, né? Sou Relações Públicas de Formação. Tive um tempo na minha vida dentro de uma empresa de comunicação aqui no Rio Grande do Sul, que foi o Grupo RBS. Trabalhei assim por 15 anos, foi meu grande momento na área de conexão com pessoas, foi a minha escola de vida, digo que foi a minha escola de vida. E meu pai é comerciante, né? Meu pai faleceu já, mas sempre, desde pequena, eu sempre gostei muito de estar com pessoas, sempre gostei muito de falar, de conversar, e eu digo que eu sou uma pessoa das pessoas e sou as pessoas das conexões, por isso que me levaram, acho que a minha vida me levou sempre para esse meio, e quando eu fui fazer minha faculdade, né, o ensino superior, eu fiquei em dúvida, jornalismo, relações públicas, o que eu faço? E aí, hoje eu tenho certeza que a faculdade que eu escolhi tem tudo a ver comigo, né, que é relacionar pessoas, e dentro dessa área, depois que meu pai faleceu, eu fui buscar um pouco do autoconhecimento, fui para o Reiki, eu também sou reikiana, sou doadora de bênção Diksha, então, assim, tenho o meu lado espiritual, meu lado de conexão muito profundo, e eu acredito que isso faz toda a diferença, né? Fez toda a diferença na minha vida de buscar o autoconhecimento, e quanto mais a gente se conhece, mais a gente se reconhece, né? Eu acho que a gente as camadinhas a gente vai tirando no dia a dia, e hoje eu posso afirmar para vocês que, quase completando 50 anos, eu estou na minha plena consciência do que de fato está fazendo sentido para mim. Eu sou empreendedora, eu dedico meu tempo a ajudar as pessoas a se colocarem em movimento para a vida. E eu uso a ferramenta do esporte, da corrida, para fazer esse movimento na minha vida. Sou coautora de um livro também, onde eu falo sobre superação, que é o livro Seja Herói de Si Mesmo.
Ele foi lançado em 2020. O meu capítulo do livro é Não Tenha Medo da Sua Linha de Chegada, Você Dá Conta. Então, eu falo sobre os medos, que é um assunto que a Michelle falou a semana passada, né? O medo da gente não dar conta, o medo do julgamento, né? Tudo que acontece, esses nossos medos que a gente traz aí e a gente vai lapidando, né? A minha missão é contribuir com a transformação consistente do comportamento humano. E tudo que no dia a dia, tudo que a gente faz no dia a dia está muito ligado ao nosso comportamento. Então, o que a gente pensa, o que a gente sente e como que a gente vai agir no nosso dia a dia. Como é o nosso comportamento no dia a dia, ele vai definir os nossos resultados. Pode passar, Mi, por gentileza? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Hoje, quando você acordou, quando você escolheu, né, vir aqui para esse momento com a Michelle, esse nosso momento de acolhimento, esse nosso momento de você olhar para você, de trazer essa conexão, né? Como que você chegou aqui e o que mais atrapalha você hoje? Se você fosse pensar aí, qual é o grande desafio que você tem hoje, que você gostaria de superar, de trazer um foco mais definitivo, porque às vezes a gente tem tantas coisas no nosso dia a dia que às vezes a gente se perde, né, Michelle? E eu falo isso porque acontece isso comigo aqui, por mais que eu seja uma pessoa super disciplinada, super focada, os nossos estímulos diários, eles são diversos, né? É rede social, é muita informação, então algumas escolhas a gente tem que fazer, e eu venho fazendo essa prática todos os dias, e eu tenho quatro siglas que eu uso, que depois até eu posso passar para ti, Mi, que é Legal. MM, o MS, o HO e o MMD. Então, essas quatro letrinhas, elas têm um significado. Todos os dias, quando eu acordo, todos os domingos, principalmente domingo à noite, eu uso o MM, que eu faço as minhas metas mensais. Eu dou uma revisada, né? No final do mês, eu sempre olho para isso. Qual é a minha principal meta de trabalho, de atividade física? O que eu quero fazer daqui para frente? Agora a gente está finalzinho do mês de agosto, então lá no finalzinho do mês de agosto eu olho para o meu calendário, para as ferramentas que eu tenho de autoconhecimento e qual é a minha meta mensal. Então, é o meu MM mensal de setembro. Depois eu olho para o meu MS, que é minhas metas semanais. Depois eu faço a minha HO, que é a minha hora de ouro. Todos os dias eu tenho uma hora de ouro. E a minha hora de ouro, gente, ela compreende entre 7 da manhã e 9 da manhã. Eu escolho uma hora onde eu vou concentrar o meu foco, a minha energia, para que eu consiga, dentro do meu trabalho, desenvolver um objetivo para aquele dia. No momento que a gente consegue ter a consciência de que essa hora de ouro, ela é ouro, não só a questão, não estou falando aqui questão de financeira, é o quanto eu vou depositar minha energia para aquele objetivo daquele dia. Então, se você ainda não tem a sua hora de ouro, essa é uma ferramenta incrível, onde eu desligo tudo, tiro o celular, eu foco naquele objetivo. A minha hora de ouro hoje é estar aqui com a Michelle. Então, eu estou aqui entregando a minha essência, entregando o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer. Então, das 8 às 9 da manhã, minha hora de ouro é essa. Mini metas diárias. Quais são as minhas mini metas diárias? Hoje de manhã, minha mini meta diária foi ir para o treino funcional, fazer os exercícios específicos, porque no dia 28 agora eu vou estar percorrendo 42 quilômetros. Então, eu consegui fazer todos os exercícios hoje super bem, tranquila. Agora eu tenho outras metas para o decorrer do dia, então, e eu sou muito regrada para isso, gente. Isso me traz muita consistência no meu trabalho. Quando a gente consegue ter essa clareza do que mais atrapalha hoje, tu consegue eliminar e usar
essa ferramenta, essas 4 letrinhas, principalmente a nossa hora de ouro e a nossa mini meta diária, porque às vezes a gente pensa assim: meu Deus, eu não consegui fazer aquela meta maior. Eu faço pequenas metas. Por exemplo, hábitos. Garrafinha de água, gente. Eu preciso tomar 7 garrafinhas dessas aqui hoje, tá? Cada garrafinha dessa aqui tem 700 ml. Por quê? Porque eu tenho uma meta, preciso me hidratar, porque a gente perde muita água correndo 42 quilômetros. Então, eu tenho um plano que começa hoje, meu plano nutricional, eu estou sendo acompanhada por uma equipe, né? Além do meu treinador físico, meu treinador comportamental, eu tenho uma nutricionista que, a partir de hoje, 7 horas da manhã, até às 20 horas, eu preciso consumir 7 garrafinhas dessas aqui para o meu corpo ir absorvendo o que eu vou gastar. Alimentação. Então, a minha mini meta diária hoje é consumir 7 garrafinhas dessa aqui. Eu estou na segunda, tenho mais 5. Rô, eu não tenho mini meta, eu não sei, eu não tenho nenhum hábito. Meditar, parar de comer doce. Então, escolha algo que esteja atrapalhando você e que você gostaria de fazer aquela pequena mudança. Inclusive, no final, gente, eu vou disponibilizar para vocês uma ferramenta que eu uso, que é uma planilha de mini hábitos. Eu vou ajudar você a começar a fazer esse movimento, a cuidar de você. Então, pensa aí, como que você chega aqui e o que mais te atrapalha hoje? Pode passar, Mi, por gentileza. Tá fazendo sentido isso, gente? Coloca aqui no chat para mim. Muito! E aí, gente, eu uso 5 passos na minha vida. Esses 5 passos, eles fazem toda a diferença. Quando eu conseguir entender esse mecanismo, que é a cuidar da nossa mente, ter os mini hábitos, cuidar da nossa performance emocional, a gente consegue fazer esse grande movimento, né? Então, a gente vai falar aqui de 5 passos. Pode passar, Mi. O primeiro passo, que é o que a gente está fazendo, que é o que a Michelle faz muito bem, com muita maestria, por isso que eu amo essa mulher e as pessoas que estão aqui vão estar assistindo também, tenho certeza que vocês confiam muito no trabalho dela, ela faz com muita maestria, ela também me ajuda muito, que é o autoconhecimento. É o momento assim que a gente consegue entender o nosso funcionamento, como que nós pensamos, como é que está o nosso emocional, a gente consegue realmente dar aquele salto quântico, aquele novo olhar para a vida. Depois a gente fala um pouco sobre performance emocional. A performance emocional ela é muito importante, principalmente quando eu falo de esporte, né? O nosso comportamento, a nossa atitude, o quanto eu tenho de atitude positiva no meu dia a dia e qual o resultado que eu quero para a minha vida. Pode passar, Mi. Quando a gente fala de autoconhecimento, existem inúmeras ferramentas, né? Aqui a gente não vai aprofundar. Mas o meu autoconhecimento, ele começou quando meu pai faleceu em 2005, né? Então, assim, aquele dia foi um dia que eu comecei a olhar para o que de fato fazia sentido na vida. E o meu pai é irmão da mãe da Michelle, então essa é a nossa conexão. Nós somos primas aqui, vamos contar o segredo. Querida amada, é isso aí. Então, a nossa Chegou a missão hora. é muito grande e o meu pai, ele foi um cara incrível e eu me emociono sempre, não tem como não se emocionar, porque eu tenho certeza que ele, todos os dias, ele me abençoa e sabe o quanto eu sou forte, o quanto o nosso dia a dia ele é difícil, a gente tem desafios, como todos, mas o momento que eu consegui entender que essa conexão ela vai além, como nós temos, eu e a Michelle, nós somos aí as primas mais velhas da família, né? As mais velhas, acho que as mais experientes, vamos dizer assim, né? E essa nossa conexão ela é muito grande, então o autoconhecimento é você olhar e saber realmente o que de fato faz sentido. Então, esse é o principal pilar, gente.
para a nossa performance de vida. E quando eu mergulhei no autoconhecimento, quando eu consegui entender muitas coisas, muitos desafios, foi assim, eu digo que foi um fiozinho que ele vai, cada vez ele vai esticando mais esse elástico e a gente vai ficando mais leve, né? É um grande desafio, não é fácil, né? A gente sabe que esse processo do autoconhecimento, ele envolve muitas coisas, né? A gente se emociona, às vezes a gente acha que não vai dar conta, e por isso que a gente precisa ter as pessoas certas com a gente. A gente precisa ter aquelas pessoas que já passaram pelo processo, e a Michelle, sim, eu digo para ela que é uma mestra, ela é a minha mestra, ela é uma guia na nossa família, ela é a pessoa que ancora muitas coisas na nossa família, é a pessoa que me traz muita força. Sempre quando eu não estou legal, eu penso nela, gente, a nossa conexão ela é muito forte. Então, autoconhecimento é isso, é sobre conexão, é sobre você realmente acreditar na sua missão, né? E todos nós temos uma missão nesse plano. Tem mais missões aí pela frente, né? Lá longe, no 3D, no 5D, enfim. Então, é sobre isso. Então, o autoconhecimento, ele é tudo. Ele transforma. Deixa eu puxar um ganchinho aqui, Shelly, para falar um pouquinho mais dessa conexão e autoconhecimento que você puxou aqui. E eu me emociono também, porque sim, gente, lembra, muitas vezes eu chego aqui, a gente vem, a gente faz o nosso reiki, a gente tem os nossos momentos, enfim. Mas quando a gente fala sobre autoconhecimento, normalmente ele vem de um chacoalhão muito forte na nossa vida. E da Rochelle veio através da passagem, né, do meu tio, que aí ela já contou o segredo e chegou exatamente na hora certa. Então, assim, quando a gente tem uma afinidade muito grande, né, porque nós temos os nossos pais, eles são os nossos portais, né? E quando um deles parte, quando nós somos muito jovens, porque a Rochelle tinha, que idade você tinha, Rochelle? Assim, o pai foi em 2005, 17 anos, né? Eu tô com 49, 30 e... Gente do céu, agora calcular aqui. 30, 49... 3 ponto alguma coisa. Então, assim, é jovem, é muito jovem, ninguém espera, né? Meu Até na pai é muito jovem, né? adolescência. O pai faleceu com 59 anos, gente. Exato. Então, assim, foi aqui o start, né? Mas não necessariamente pode ser através de uma passagem, pode ser através de outras coisas, né? Através de um problema de saúde que algumas pessoas, elas... O que acontece com elas? Elas têm aquela questão da saúde e, às vezes, isso pega muito forte. E aí, qual é o foco que a pessoa dá? Será que esse chacoalhão trouxe um aprendizado grande ao qual ela vai dizer assim, bem, isso aconteceu comigo, estou no momento de pausa e agora qual é o próximo passo? Normalmente, essas pessoas que têm esta visão, o que acontece com elas? Elas renascem de um desespero. E a Rochelle renasceu do desespero. Algumas pessoas que não conseguem ter essa visão, infelizmente, o que acontece? A pessoa ela fica sofrendo, e esse sofrimento leva anos e não consegue superar. Precisa sim de ajuda de profissionais. E o que a Rochelle fez? Ela foi atrás dessas ajudas, desses profissionais, se conectou com pessoas, se conectou principalmente com o propósito de vida, né? Porque aí ela usou a ferramenta do esporte para superar esses desafios, e assim, ó, é superação, porque correr 42 quilômetros, gente, não é fácil. E aqui tem mais um comentário. Eu que vou colocando os comentários aqui, Shelly. Então, assim, para não atrapalhar a tua apresentação, os comentários eles vão ficar pausados aqui nesse momento. Pessoal, pode ir colocando aqui. Se tiver dúvida, se tiver querer alguma dica, alguma informação da Rochelle, vão colocando aqui no chat, que depois a gente vai abrir para as perguntas, para as dúvidas. Mas, assim, o material tá super gostoso. A Fátima disse assim, ó, é muito bom ouvir essas palavras que nos emociona. Deus abençoe vocês. Gratidão, Fátima, pelo carinho. Então, vamos lá, vamos continuar nesse material gostoso aqui, Shelly, nessa história linda, maravilhosa. Você tem uma história linda, lindona. Gratidão, amo, adoro essas conexões. Vamos lá. Tá na Então, telinha autoconhecimento,
Tá, pode passar agora. Então a gente fala, né? A gente já falou, a Michelle fez aí o fechamento. Aí essa questão da mudança de mindset, que é fundamental, né? Às vezes a gente fica pensando assim, ah, não vou dar certo, não vou conseguir, então esse mindset. Aí é grande virada, né? Se você tem um mindset fixo ou aquele mindset de crescimento, né? Isso é a grande virada. Pode passar, Mi. Aí um pouquinho aqui do conceito de mindset. Não, tá, Isso é passou. importante, Shelly, falar um pouco sobre o conceito de mindset, porque tem gente assim, mas o que é mindset? Fala um Isso. pouquinho para nós. Então, assim, o mindset nada mais é do que esse conjunto de crenças, de valores, de ideia, né, que a gente traz, é um modelo mental predominante. Às vezes a gente repete padrões, né, e esse modelo, ele é muito importante a gente ter essa consciência, aquele velho ditado, né, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né, se você está pensando sobre isso, né, tem essa mentalidade aí, alguma situação pontual precisa ser mudado, né? Então, esse modelo, esse mindset, ele é responsável pela maneira como todos nós pensamos, como nós compreendemos o mundo, como nós enxergamos o mundo e como muitas vezes nós julgamos todas as nossas ações, julgamos o outro, né? Então, tudo que acontece na nossa vida. E, dependendo do nosso mindset, a gente pode ter decisões, a gente pode ter resultados, a gente pode mudar atitudes. Claro que isso é uma construção, gente. Hoje o meu mindset ele está muito desenvolvido, né? Eu consegui muito romper muitos padrões que a gente traz lá da infância, da nossa família, a gente traz de outras gerações. E quando a gente consegue tomar consciência disso, é a nossa grande virada de chave. Como que eu fiz isso? Através de ferramentas de autoconhecimento, de vivências, muitas coisas. Passei por várias vivências, né? Que me fizeram assim acreditar que é possível, né? Tem um livro muito legal, assim, que é na área do comportamento humano, que é da Carol Dweck, que é Mindset. Né? Um livro, foi meu primeiro livro, assim, que eu estudei, que me trouxeram, assim, muitos insights, né? E eu estudo muito a questão da auto-performance, né? Eu tenho vários livros de auto-performance, e o da Carol foi o livro que realmente virou a chave. Então, vamos só colocar... Eu até coloquei uma figura aqui para ver, para ilustrar o que é realmente o mindset fixo, o mindset de crescimento. Pode passar, Mi. Essa é a Carol, né? Carol Dweck, maravilhosa. Não sei se você conhece, Michelle, ela é professora de psicologia. Sim, Ela é maravilhosa, eu uso muito os conceitos da Carol, adoro ela, e é uma referência para mim, né? Então, o querida. mindset fixo faz com que as pessoas, né, os indivíduos acreditam que não nascem com determinadas capacidades e dons, né, mas a gente pode desenvolver isso. Então, todos nós podemos desenvolver. Gente, não foi da noite para o dia que eu corri 42. Eu comecei correndo 100 metros, caminhando 100 metros, e eu fui desenvolvendo a minha habilidade, né? O meu corpo foi sendo preparado, a minha mente foi sendo preparada. Então, isso sim é mindset de crescimento. Pode passar, Mi. Deixa eu só puxar um ganchinho aqui, Shelly, completando aqui, que eu acho que é bem bacana a gente falar sobre essa questão do mindset, que assim, gente, essa questão do mindset, ela é muito importante, porque ele determina exatamente o nosso resultado. Porque assim, às vezes tem pessoas que têm um mindset alinhadinho, e elas se dão super bem na vida. Tem pessoas que trabalham, que estudam, que fizeram uma faculdade, um MBA, doutorado, mestrado, enfim, e não consegue seguir em frente porque está com Mindset energia fixo. bloqueada. Esse mindset fixo. Aí tem pessoas que não têm uma faculdade, que não têm um doutorado, que não têm um mestrado, que não têm um MBA. E o que acontece com essas pessoas? Estão voando. Tem gente que não sabe nem escrever, é analfabeto e conseguiu atingir as suas metas. Olha só como é que é, porque
tem o mindset afinadinho. Essa pessoa, ela acreditou nos talentos delas, ela acreditou nas habilidades dela, ou seja, eu não sei, eu não sou doutor, né? Eu não tenho toda essa bagagem, não tive a oportunidade, mas eu tenho esse talento aqui, então eu vou valorizar o que eu tenho. E aqui, gente, que tá o ponto, que nem a Rochelle falou, né? Eu não comecei correndo 42 quilômetros, eu comecei com 100 metros, né, Shelly? Sim. E agora eu vou continuar. 4 coisas básicas, gente. Eu acho que assim isso eu levo para minha vida, né? Quando a gente fala de sonhos, de metas, né? Saber o que você quer, a gente precisa ter clareza disso, né? Pensar no que quer com bastante convicção. Então, quando eu escolhi um desafio que eu vou fazer no dia 29 de outubro, que começou lá em 2020, eu sabia o que eu queria, eu tinha muita convicção daquilo, do meu desafio, né? Sentir e se comportar como se esse objetivo, né, ele estivesse acontecendo. Então, eu programei a minha mente, eu visualizei isso, né? E estar aberto para receber isso, né? Porque às vezes tu tá tão fechado, tu tá ali, tu não aceita, né? Hoje eu consigo assim receber, e a Michelle me ajuda muito, porque às vezes eu não conseguia nem receber elogio, né? Ficava assim, sabe aquela coisa de tu só querer doar e não saber receber? Então, quando a gente consegue entender isso, esses 4 passos, faz toda a diferença. E eu vou fazer um desafio no dia 29 de outubro, eu vou me desafiar a correr 50 quilômetros. Então, pensem, gente, eu estou aí desde 2020 com esse sonho, né, de realizar isso. A Michelle vai estar aqui comigo, dia 29 de outubro. Se Deus quiser. Isso aí. Nesse feito aí de correr 50 quilômetros aqui pela cidade de Osório. Então, esse é a grande virada de chave de mindset. Pode passar, Mi. Depois a gente pode disponibilizar, talvez, essa apresentação para as pessoas, se tu quiser, não tem problema. Performance emocional. Então, a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de performance emocional. Performance emocional nada mais é do que a gente entender as nossas emoções. Pode passar, Mi. Como que nós vamos entender as nossas emoções, né? Como que nós vamos pensar? E esse mindset positivo, pensar positivo e ver como mudam as nossas circunstâncias, o nosso dia a dia. Momento que eu consigo pensar positivo desde a hora que eu acordo. Gente, eu também tenho problemas, né? Mas é como enfrentar esses problemas. Até tu usou uma frase com a gente essa semana, Michelle, que é eu sou desse mundo, mas eu não. Ai, me recorda isso. Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou esse mundo. É viver nesse mundo, mas não ser esse mundo, né? Com esses desafios, né? Eu vivo nesse mundo, mas eu não sou esse mundo, porque eu escolho fazer diferente, né? Eu faço, no momento que eu acordo no dia a dia, eu escolho ter um dia diferente. Eu escolho ter um pensamento diferente diante dos meus desafios. Pode passar, Mi. E o nosso emocional, ele está muito, muito ligado, né, a tudo isso, a nossa performance, né? Como que nós estamos, o que que a gente precisa transformar, qual é a tua principal dor, o que que de fato está tirando o teu foco do teu sonho, das tuas metas, do que você reclama todos os dias, né? Olhar para isso, né? O que te trava na hora de você decidir? Então, quando a gente consegue entender isso, e isso é um exercício, gente, todos os dias, é você entender como que você está hoje. Hoje eu estou triste, hoje eu não estou legal, mas buscar isso, né? O que de fato você precisa transformar nessa emoção, né? E não tem nada de errado você sentir medo, você sentir raiva, você às vezes não está legal. Somos seres humanos. Mas aí olhar para isso, né? O que está te provocando isso? E aqui a gente pode usar as mini metas, né? O MM, olha aqui, ó. Como é que eu tô hoje? Não tô legal? Ok. Qual é a minha mini meta de hoje? O que eu preciso transformar? O que eu preciso transformar? Desculpa. Não é isso, Shelley? Isso. É muito bacana você usar isso, né? Olha para isso. Aí eu acordei e não tô legal, mas o que aconteceu que eu não estou assim? Entende isso, né? Não ultrapassa isso. Olha para isso. Se perceba, né? Eu acho que o se perceber no seu dia a dia, ele é muito importante.
a tua energia para o dia, né? Preparar a tua energia, ter essa rotina da sua energia diária. Gente, é tão simples, 10 minutinhos. Impossível você não ter 10 minutinhos para olhar para isso, quando você acorda de manhã, né? Pode passar, Mi. Então, um pouquinho da minha história, contei já rapidamente aqui, eu sou um livro aí com coração, eu uso essa foto porque eu sou super coração, né? Eu sou escorpiana, sou intensa. É bem isso mesmo, é o livro do amor. É o livro do amor. Então, assim, é um livro e eu usei essa imagem porque a cada manhã esse sol representa assim a energia, a vontade, a determinação, a oportunidade de vida. Todos os dias nós temos uma oportunidade de vida, uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém. E todos os dias, Michele, eu acordo e penso: como eu posso fazer a diferença na vida de alguém hoje? E como eu posso receber de alguém hoje essa contribuição, né? Porque não é só eu doar, eu também aceito receber. E hoje eu estou recebendo aqui a energia de vocês, esse carinho da Michele, essa egrégora de luz, essa egrégora de amor, essa egrégora de cuidado, essa egrégora de compaixão. Então é isso, é sobre isso. E nós somos luz na vida das pessoas, né? Então que a gente possa cada vez mais brilhar, né? Brilhar no nosso dia a dia e nos ajudar. Isso é importante. Pode passar, Mi. Isso tudo está ligado ao nosso comportamento, né? Eu uso essa foto aí porque ela me traz muita referência de olhar para frente, né? Entender o seu passado, ser grata e olhar para frente. Como que eu posso fazer a diferença daqui para frente, a partir do meu comportamento? Pode passar, Mi. Então, o nosso comportamento, ele está realmente aí definido como as nossas ações físicas, emocionais, e com quem a gente convive também, né? Porque eu acho que é muito legal a gente ter esses grupos que nos ajudam, porque às vezes tu tá num momento que tu não tá muito legal, então tu tem esses suportes, né? Essa energia, né? Para que a gente consiga realmente enfrentar esses desafios. E quanto mais nos reunirmos, quanto mais a gente tiver assim, com pessoas com pensamento positivo, com pessoas que estão assim, com a mesma energia, com o mesmo foco, a gente consegue transmutar muitas coisas na nossa vida. Então, a gente cuidar muito, né, com o que a gente pensa, com os nossos relacionamentos, com o que traz essa vibração diferente na nossa vida. Pode passar, Mi. Entender por que nós agimos de alguma forma, por que a gente precisa, né? Então, existem 3 escolhas que a gente pode fazer no presente. Pode passar, Mi. A gente pode escolher repetir a mesma história, né? Os mesmos problemas. A gente pode escolher os nossos conflitos familiares, a gente pode olhar para isso e agradecer, e aí a gente tem inúmeras ferramentas para a gente fazer isso, né? E a gente pode também, no presente, às vezes a gente está aí um pouco revoltado, e às vezes a gente acha que não é capaz, ou a gente pode escolher, decidir que vai ser protagonista da nossa vida, né? Honrando a nossa história, o nosso passado, né? Todos que fizeram a parte dele, e olhar para isso como um aprendizado e seguir, né? Ressignificar a nossa história, né? As nossas experiências. Eu ressignifico muito as minhas experiências e tudo que eu venho, assim, vem acontecendo na minha vida. E aí, quando eu consigo ressignificar, eu tenho uma nova atitude, né? Eu tenho um novo comportamento. Pode passar, Mi. E aí eu quero deixar uma pergunta aqui para a gente iniciar um exercício. Qual atitude que você escolhe hoje tomar na sua vida, né? Aquela decisão que às vezes você está aí procrastinando, aquela mini meta aí no seu dia. Vamos pensar hoje, dia 25 de agosto de 2022, você que está aqui ao vivo comigo e com a Michele.
você que vai assistir essa gravação depois, o que você pode fazer de diferente hoje, né? Pouquinha coisa. Aquela decisão que às vezes você acha que você não vai tomar, que você está com medo, que você vem empurrando com a barriga. Pensa sobre isso. Começa a pensar quando você chegou aqui, o que mais estava te atrapalhando, né? Que decisão é essa que você precisa tomar hoje? Coragem para fazer algo que você não fez. Então, muda isso. Faz isso. Se precisar de ajuda, a gente está aqui, a gente vai apoiar. Mas vem junto, né? E ontem, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma amiga que disse assim, Rô, eu não... Para o meu desafio, eu tenho um grande projeto aí que inicia 50 dias antes de ser ultramaratonista, né? Ela me disse, Rô, eu vou me desafiar a correr 5 quilômetros contigo. Uau! Eu comecei a academia e hoje eu decidi que eu vou me desafiar. Amanhã, que é hoje, ontem ela me disse, né? Amanhã eu vou conversar com o meu personal e eu quero, no mínimo, correr. Se eu não conseguir correr 5 quilômetros, eu vou caminhar e correr. Eu tomei essa decisão, eu vou me comprometer comigo e vou me comprometer contigo. Então, é sobre isso. O quanto você vai se comprometer com você nas coisas, nas suas decisões, nas suas atitudes no seu dia a dia. Pode passar, Mi. Eu não sei se a gente tem tempo, Mi, mas eu gostaria de fazer esse ensaio mental com vocês, que é um exercício que eu uso muito, né? Eu faço um pouquinho curtinho dentro da corrida, assim, quando eu vou iniciar um grande treino. Eu faço um ensaio mental que eu consigo visualizar, né? Eu me visualizo, eu uso o meu corpo, né? Eu tenho ferramentas que eu uso no meu corpo. Geralmente eu uso essa aqui o timo, né? Então, assim, eu fecho os olhos, eu me vejo na linha de chegada, né? Eu consigo acompanhar, eu sinto no meu corpo quando eu tenho essa âncora, né? Tenho essa âncora instalada aqui em mim, eu consigo me ver. Eu uso palavras de poder, eu tenho palavras de poder que eu uso no meu dia a dia, principalmente no trajeto da corrida, que isso me faz toda a diferença. E eu quero propor agora a vocês um ensaio mental. Quero que você, se você pudesse hoje olhar para esse grande objetivo que você tem na sua vida, que você pudesse parar aqui alguns minutinhos. Eu acredito que uns 10 minutinhos aqui para a gente fazer esse ensaio, Mi. Eu não sei se é possível colocar alguma música, tem permissão para isso? Sim, assim, eu vou colocar uma música que, sem direitos autorais, né, porque o YouTube ele tem isso muito vigente, né, por causa da como se chama? Por causa dos direitos autorais. Então eu vou colocar aqui, uma música, a nossa música de reiki. Ótimo. Deixa eu só abrir ela aqui, espera aí. E, gente, eu vou convidar vocês para que você possa, assim, agora relaxar. Coloca-se numa posição confortável aí onde você está. Enquanto a Michelle vai colocando aqui. E eu vou conduzir vocês para um grande acolhimento, né? Para um grande momento, assim, nesta manhã de quinta-feira, para que você possa se permitir a cuidar um pouquinho de você. Eu e a Michelle estamos cuidando aqui, mas o principal é você escolher cuidar de você a partir de agora. Ótimo. Então, eu gostaria Como é de que tá o dizer som aí para você? mais Como é que tá o baixinho. som? É? Tá, Um ok, pouquinho. então tá. É assim para que todos consigam acompanhar a tua voz, vai ficar bem baixinho, e aí você pode iniciar, Shelly. Então, eu gostaria que vocês relaxassem, fechassem os olhos e se concentrassem apenas nas minhas palavras. Eu vou conduzir vocês para uma reflexão, um olhar para dentro do seu eu, da sua vida. Gostaria que vocês se projetassem em uma tela de um filme. Conseguissem, a partir desta projeção, ver e sentir as suas experiências,
as suas decisões, construções e conquistas ao longo da sua vida. Que você pudesse, a partir de agora, perceber a sua capacidade de ser, fazer, realizar e de evoluir. Permita-se viver esta experiência. Respire fundo e entre neste filme onde somente você será capaz de acessar cada capítulo. Validar as cenas e oportunizar a sua vida as edições necessárias. Sinta, veja, experimente este filme. Ele é só seu. Você é o principal protagonista e autor da tua história. Só você pode viver, reviver e mudar o que é necessário. Então, permita-se, seja sincero com você, com quem você buscar ser e ter. Entre neste filme, acesse ele, sente-se de frente com ele e veja as suas verdades, a sua procrastinação, as suas histórias, medos, sucessos, decisões importantes e realizações. Não perca nenhuma cena deste filme. E você é o único, é a única pessoa capaz de acessar todos esses capítulos. Perceba quem é você, o que está de fato acontecendo com você, o que você precisa perdoar, o que você precisa aceitar que não vai mudar e o que você precisa aprender. Lembre-se dos principais momentos que você já viveu, as suas conquistas, sua família, sua escola, amigos, parentes. Você se divertir. Olhe para as suas experiências, para o seu jeito de fazer, de ser e de conquistar o que você quer ter. Quem entrou e permanece na sua vida? Como você vivia? Perceba isso. Como que você se sente? Hoje nós estamos no capítulo da vida adulta, das suas responsabilidades, das decisões, da entrada em ação, de ser quem você decidiu ser ou de estar aonde os outros acreditam que é o melhor para você. Como você se vê? O que você sente, pensa sobre a sua vida adulta? Quais foram as suas vitórias? Quanto você se responsabilizou? O que você faz ou não faz ainda pela sua vida? Observe isso. Quem te inspirou para que você chegasse até aqui? Com quem você pode de fato contar? O quanto você já demonstrou gratidão por tudo que já fizeram por você. E eu sou muito grata a você, Michelle. Qual a sua capacidade de assumir esta cena e perceber o que nela não foi editada da forma como você gostaria? Você pode mudar ela. Você pode mudar essa cena. Lembre-se dos principais momentos da sua vida. Lembre-se disso. Quem é você na sua história? Quem você de fato quer transformar? Eu sou, eu posso, eu mereço. Eu me comprometo com minhas decisões irreversíveis. Vou ser, ter e compartilhar. Essa é a minha vida. O sucesso, o fracasso dela dependem totalmente de você. Confie na sua intuição e no seu poder pessoal. Eles vão te mostrar qual caminho a seguir.
Tome decisões levando em conta seus valores e o que é prioridade para você. Fortaleça muito a sua autoconfiança, pois ela vai te levar até onde você quer chegar. Foque no seu objetivo, na sua meta e faça o que tem que ser feito. Tenha disciplina, pois ela traz liberdade. Reconheça o seu valor e mantenha o foco. Derrube suas crenças sobre o que você pode ou não fazer. Você não precisa da aprovação dos outros para ter uma vida de realização e prosperidade. Saiba dizer não para as coisas que não fazem sentido e que não te acrescentam em nada. Fale sobre a sua carreira, sobre dinheiro, sobre os seus relacionamentos. Eles são fundamentais para a sua realização pessoal. Posicione-se. Posicione-se. Tome decisões baseadas nas suas esperanças e não nos seus medos. Passe mais tempo ao lado de quem você ama. Eu amo você, Michele, e eu quero muito passar mais tempo com você. Compartilhe com eles seus projetos e sonhos. Esteja próximo de pessoas que te inspiram e que te fazem evoluir cada dia mais. Viaja e viva intensamente a sua vida. Escolha viver de forma rica em todos os sentidos. Seja protagonista de uma vida abundante e extraordinária, pois é isso que você merece. Olhe para trás e veja que todo o seu esforço valeu a pena. A vida é uma só. Gratidão infinita à vida de cada um que está aqui. Gratidão à minha vida. Gratidão, Pai. Gratidão, Mãe. Gratidão. Gratidão, 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 gratidão. Imensa gratidão pelo presente lindo que você acabou de nos dar. Eu recebo com todo o meu amor. E eu envio para você, Shelley, infinitamente em dobro, toda essa energia que você emanou nesse momento para todos nós aqui nesse momento. Nesse dia tão especial, nessa energia tão especial. Daqui um pouquinho a gente entra na energia aí da lua nova, que vai acontecer agora a partir do dia 27. E a lua nova, ela é sempre uma lua de novos começos. Então, assim, receber o teu presente nesse dia de hoje, às vésperas, né? A antivéspera aí de uma lua nova, é realmente para a gente poder iniciar os nossos objetivos, os nossos sonhos, como a Rochelle iniciou esse objetivo lá em 2020, e aí em 2022 ela vai realizar. E eu confesso para vocês, gente, para eu estar aqui com vocês em 2022, compartilhando, junto com a Rochelle, lá atrás, há muitos anos atrás, eu tive esse objetivo. E hoje ele está sendo alcançado. E mais ainda hoje com vocês, olhando para todas as nossas histórias, porque vocês fazem parte de tudo isso que está acontecendo. Vocês são o combustível para que a gente esteja aqui compartilhando. E vocês não fazem ideia do quanto vocês são importantes e especiais nesse momento ao qual a gente recebe de vocês o carinho, recebe a confiança, porque eu acredito que está tudo aqui, né, Shelley, nessa entrega, se permitir a olhar para esse movimento da nossa vida, entender, se permitir olhar o que não está legal, o que está bom, o que eu posso melhorar, né? E começar a partir de hoje essa transformação. Então, vamos iniciar essa transformação. Para a gente finalizar agora aqui, já que a gente está falando de movimentos, de metas, de sonhos, né, Shelley? Deixa eu só compartilhar aqui algo muito especial, gente. É como a gente iniciou essa live hoje, né? Falando sobre
superação, e normalmente a gente supera os nossos desafios e a gente renasce do desespero. Muitos de vocês conhecem a minha história, e agora vocês estão conhecendo um pouquinho e uma parte da história da Rochelle. Só que todos nós temos a nossa história, todos têm. E assim, gente, grandes mestres, né, ao qual a gente segue, ao qual a gente tem no nosso coração o aprendizado que eles nos trazem diariamente, não só externo, como interno também, porque a gente tem essa egrégora espiritual que nos ajuda a ancorar toda essa energia. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente sabe que todos vocês aqui têm a história de vocês, e a gente compartilha um pouquinho da nossa história para dizer para vocês, olha, é possível. Um dia nós também estivemos aí desse lado, procrastinando, né, Shelley? Empurrando com a barriga. Quem já não empurrou com a barriga uma situação? Quem já não empurrou com a barriga uma situação? E tem aquele forte desejo de mudança. E uma das coisas, gente, uma das coisas principais, um dos segredos é primeiro preparar a mente. Sim. Os grandes atletas, os grandes profissionais que a gente vê, né, os cineastas, olha o que é a mente desses caras, o quanto eles trabalharam aqui, ó, as suas emoções, trabalharam a sua mente para chegar lá e conseguir alcançar esse objetivo. Eles acreditaram neles. A Rochelle acreditou nela, eu acreditei em mim. E outra coisa que eu quero chegar aqui e falar para vocês agora é: acreditem em vocês. Opinião dos outros, a crítica dos outros só faz vocês perderem o poder de vocês. Então, acredite em vocês. A crítica do outro, deixa uma barreira, um espelho, assopra. Leva para longe, faz de conta que nem, né, não é com vocês, porque senão a gente não estaria aqui. Olha só que bacana, olha que lindo que os comentários. Vamos ver aqui. Lindo. Pessoal agradecendo, Fátima dizendo, minha querida, você tocou em tudo que estou vivendo, chorei muito. Sei que não é em vão, vou chegar no final. Boa sorte para você. Abraço, Fátima. É isso aí. Fátima está passando por um processo de transformação imenso. Quero ler o seu livro, olha só. Vamos conversar, Fátima. Isso, eu vou botar o Instagram também da Rochelle para vocês irem lá acompanhar ela. Olha aqui a Silvana dizendo, chorei muito agora. Então, assim, com Michelle e Rochelle, Michelle e Rochelle, olha só, até os nomes são parecidos. Viu? Silvana também dizendo que quer ler o livro. Então, assim, gente, eu me sinto muito abençoada, sabe, na família que Deus me deu, de reencarnar nessa família aqui, porque, assim, a nossa família, a família da mãe, né, porque ela é e do pai da Rochelle, é uma família muito unida, a gente tem, e assim, é muito espiritualizada. A gente é fora da curva aqui, né, desse contexto, a gente vive nesse mundo, mas não vivemos aqui, mas não somos desse mundo aqui. Alguns ainda estão nos seus processos e está tudo bem, a gente sabe, né, a gente entende os processos de cada um, mas aonde que eu quero chegar? A Rochelle compartilhou um presente aqui com vocês, um deles, eu vou deixar no link aqui da descrição, que é um planner, né, Shelley? Sim. Um deles. Aqueles que querem acompanhar o material que a Shelley comprou, que ela compartilhou aqui, eu vou pedir para vocês se inscreverem lá naquele linkzinho que tem aqui onde vocês, abaixo do presente dela, tá assim um link para vocês acompanharem as lives de quinta-feira de autoconhecimento 5D. Clique no link da inscrição. Clica naquele link da inscrição e participa dos nossos grupos do WhatsApp. Dentro dos grupos do WhatsApp é que eu vou compartilhar todo esse material que a Rochelle trouxe aqui, que é muito rico. Aqueles que estão aqui nesse momento, que estão presentes aqui, vão receber esse PDF através dos grupos. Então, assim, é um presentaço, não é um presente, é um presentaço, Shelley. Gratidão, meu amor, gratidão por todo esse presente, por toda essa história. Eu me sinto muito honrada, amo te trazer aqui, né? A gente sabe que os movimentos, eles são
grandes nas nossas vidas, né? E você também tem uma agenda aí que tem um movimento gigante, e aí Sim. quando o universo une, a gente está junto. Então, gente, às vezes a gente diz assim, a gente quer estar junto no final de semana, e aí, esse final de Não semana não dá. dá, tem compromisso. Não, esse também não, e aí? Mas assim, chega um momento que o universo vai lá e diz, não, agora eu vou colocar vocês juntas, seja fisicamente, ou seja, virtualmente. Hoje a tecnologia nos ajuda nisso, né? Shelly, querida, você quer complementar aí mais um pouquinho da Amada, nossa, material? eu estou muito feliz, assim, eu vou fazer o meu desafio de 42 domingo aqui também, com o coração cheio de gratidão, lembrar desse momento, dessa oportunidade. Você é a luz nas nossas vidas e Querida, que Deus continue te abençoando e conta comigo. Vou estar sempre aqui, tá? Só chamar, a gente organiza. E eu quero muito, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse presente que a gente vai deixar aqui para vocês, né? Que é esse planner de planilha de hábito, das minis metas, isso vai fazer toda a diferença. Se tiver alguma dificuldade no preenchimento, pode me chamar, tá? Mas quero ajudar vocês também, contem comigo. Meu Instagram, Rochelle Marques, tá? Só seguir lá também, dou várias dicas. Vão acompanhar o meu desafio do PR50, que é o programa R50, onde eu vou fazer aí. Com certeza, é isso aí, Então, vamos te apoiar. Tem uma turma lá, tem um time grande que está lá me ajudando, e eu vou compartilhar isso com vocês. Acessem lá, vai ser um prazer recebê-los. Gratidão, Michele. Um ótimo dia, um ótimo final de semana. Estou muito feliz de estar aqui e que a gente possa expandir cada vez mais essas nossas conexões, né? Essa nossa missão aí de vida com histórias reais, histórias que acontecem no nosso dia a dia, histórias comuns. Somos pessoas comuns que nos desafiamos, né? Que nos superamos e que acreditamos que é possível sim fazer a diferença todos os dias na nossa vida e na vida do outro. Então, muita gratidão, muita gratidão. Essa é egrégora e por Papai do Céu ter escolhido unir essa nossa família, né? Muito bom. Gratidão, Querida, gente. amada. Ai, gratidão, Shelly, parabéns. Aqui eu vou compartilhar aqui o finalzinho, que a Edneide colocou parabéns, Rochelle, pela sua superação, porque assim, a gente correr 50 quilômetros não é para qualquer pessoa, precisa se preparar aqui a mente, né? E gratidão por compartilhar conosco. Sabe, Shelly, que eu vou, agora para a gente finalizar bem rapidinho, uma vez eu fiz uma viagem em 2011, uma viagem que a gente fez para o Rio de Janeiro. A gente saiu de carro, a gente ficou preparando essa viagem mais ou menos um mês. E nessa viagem, a gente foi norte de São Paulo, sul do Rio, e foi subindo. Quando a gente chegou ali no sul do Rio, quando a gente estava indo, quando nós estávamos indo, algo que me chamou muita atenção era pessoas caminhando e correndo nas estradas, né? A pessoa ali na beiradinha, né? Vai caminhando, caminhando, caminhando. E aí, chegou ali em São Paulo, ali por Santos, tinha um andarilho, né? Porque algumas pessoas andam mesmo, caminham de estados e cidades, enfim, elas têm essa meta. E aí tinha um que me chamou muita atenção, que estava com uma mochila nas costas e uma bandeirinha do Brasil. Olha só, uma bandeirinha do Brasil. E aí a gente foi acompanhando, né? Passamos e tal. E eu digo: olha só, esse aqui ainda tem uma bandeirinha do Brasil. Na época eu ainda era casada com o pai do Miguel. E tá, beleza, foi uma viagem maravilhosa, né? E assim, a estrada do norte de São Paulo, ali, sul do Rio, é incrível. Aí passamos, como a meta era conhecer, né? As praias, conhecer o litoral. Aí nós dormimos, ficamos 2 dias ali em Caraguatatuba, aquela região ali, né, para conhecer bem o norte de São Paulo. E no segundo dia, final do segundo dia, nós seguimos estrada, seguimos, né, em frente e chegamos na praia de Trindade. Algumas pessoas conhecem aqui, algumas ainda não conhecem. Na época a cidade ela não tinha tanto movimento como tem hoje, porque o ano passado eu fui lá e assim o pessoal descobriu o lugar, né? É uma comunidade. E aí quando nós chegamos lá, a gente foi caminhar assim na praia
a gente viu uma bandeirinha do Brasil e uma pessoa pegando lenhas ali, né? Eu digo assim, Marcelo, olha só, é o rapaz, aquele que a gente passou na estrada. Ele diz, não pode. Né, tá ali, ó, e ele com a barraquinha ali, né, dele, assim, tá, tudo bem. Aí nós escolhemos uma pousada e tal, e aí no finalzinho do dia, depois que a gente veio do mar, né, chegamos lá no quarto e tal, e eu fui organizar as coisas. E aí o pai do Miguel é surfista e ele tava com uma prancha embaixo do braço. Aí eu olhei assim, porque a pousada era em cima, e ele tava assim embaixo, conversando com o rapaz, e conversando. E conversando, daí eu fui, tomei meu banho, né? Tava ali organizando as coisas, olhava lá para ele, continuava conversando com o rapaz e a prancha embaixo do braço. Eu acho que ele ficou mais de 40 minutos com aquela prancha embaixo do braço, assim. Eu digo assim, como é que a pessoa consegue só no braço, tá ali 40 minutos segurando aquela prancha? Ok. Desci eu, né? Quando eu chego lá, me surpreendo. Quem era o rapaz ao qual ele estava conversando? O andarilho que nós passamos desde Santos há 2 dias atrás, e que chegamos lá e ele estava lá conversando. Eu digo assim, gente, olha só o que é. E eu conheci um pouquinho da história dele. Então, aí, né, a gente foi jantar, ele estava ali na pousada, porque quando a pessoa ela tem uma meta, ela não pode andar com dinheiro, olha só, aqui no Brasil, porque a questão do assalto no meio da estrada. Então, qual foi a meta dele? Ele parava nos locais, trabalhava, né? Então, ele ofereceu o serviço dele para comida e pouso, porque ele até tem a barraquinha dele, diz assim, se eu não consigo um local, eu tenho a minha barraca, enfim, fico ali na praia, mas se eu não tenho, se eu tenho a oportunidade de estar com pessoas, eu, né, venho e trago também um pouquinho da minha história e meu trabalho. E ok, e a pousada que a gente estava aceitou ele, né, e ele estava lá. E eu digo assim, eu preciso conhecer a história desse rapaz. Não lembro o nome dele, gente, não lembro de verdade. Mas assim, tem fotos ainda, tem fotos. Eu tenho fotos, agora que eu não vou ter, mas me chamou muita atenção a tua história e a preparação que ele fez. Então, assim, a história dele era a seguinte: ele era um pai de 2 filhas, ele foi casado e ele se separou. E quando ele se separou, ele entrou numa depressão profunda. E ele trabalhava com elétrica. E aí o que aconteceu? Nesse momento de desespero, ele começou a usar a ferramenta do esporte. E ele colocou como meta para ele de caminhar, de sair da cidade dele, que era São Paulo, e ir até Guiana Francesa. Ele se preparou durante 10 anos. 10 anos, e começou aqui. Ele disse assim, não é fácil, a gente precisa, primeira coisa, trabalhar a mente. 10 anos, ele foi indo, ele começou com, como você falou, 100 metros, aí depois foi indo, 100 quilômetros, caminhando. Tem que trocar o tênis, né, tem que sempre ter um tênis confortável e tal, então ele anda sempre com 2 tênis, e assim ele foi. Então, assim, ele tinha saído já fazia mais de mês que ele já estava na estrada. E ele disse, eu vou chegar lá. Então, assim, é a meta, é o propósito, é o objetivo. Ele tinha um objetivo nobre. E o que ele fez? Ele disse assim, além de preparar a mente, a gente não pode ter um celular, nem dinheiro, porque tem a questão dos assaltos. Então, o que ele fazia? Ele carregava um chipzinho e ele chegava nos locais onde tinha um posto de saúde, fazia os exames dele, registrava que ele estava lá e ligava para a família. Olha, eu estou, para as filhas principalmente, né, para a mãe, enfim, estou em tal cidade, já fiz meus exames, estou aqui, tananã, avisando a família todo o trajeto que ele estava fazendo. Então, assim, não é para qualquer um. Precisa sim, né? Precisa sim ter uma grande preparação, é uma superação imensa. Então, assim, Sherry, essa superação sua, ela é admirável, sabe? Queira eu, né, correr esses 50 quilômetros, mas o meu trabalho aqui é meditar, eu faço as minhas Vai estar me caminhadas. ajudando, vai estar ancorando comigo no dia.
Eu e o Miguel. O Miguel vai Isso. estar carregando as paçoquinhas, né? Já tenho combinado com ele. Já. Então a gente vai estar lá torcendo. Eu vou passar para vocês aqui, né? A gente vai fazer os stories, vai fazer as gravações aqui. Depois a gente vai fazer um vídeo bem legal na torcida aqui. E todos que estão aqui, eu tenho certeza que vão acompanhar o teu trabalho a partir de agora. Então vamos junto, gente. Vamos com a Rochelle. Bora. Vamos fazer junto. esse Preciso da movimento energia de acontecer. vocês. Gente, muito bom, Leozinha. Ai, gratidão, amei essa live emocionante, maravilhosa, Silvana. Oba, olha só a torcida por Vamos lá, você, Silvana. Shelly. Olha o Ayrton, queridão. Fantástica essa live, adorei. Gratidão, excelente dia a todos. Gratidão, Ayrton, meu produtor querido, beijo. Gente, gratidão. Shelly, imensa gratidão. A gente tirar uma foto desse momento para botar no Instagram, né? A gente tira. Vamos, a gente tira aqui, sim, a gente tira. Já até faz um sorriso. Linda, maravilhosa. Bota para cá a mãozinha e a gente faz aqui o nosso print da nossa foto. Gente, gratidão, já fiz, gratidão do fundo do meu coração. Fiquem com Deus, abençoada seja a vida de todos vocês. Olhem para os seus objetivos, tragam ele com amor, vibrem aqui dentro, trabalhem na mente e com certeza vocês vão cocriar. Superação, foco, consistência, persistência qualificada. Disciplina com você. Disciplina. Vai lá que a Rochelle, vai lá no Instagram da Rochelle que vocês vão ter várias dicas de disciplina e de fazer esse movimento. Vamos fazer o corpo movimentar, gente? Vamos. Beijo, meus amores. Gratidão. Fiquem com Deus. Desejo que o bem sempre se faça na vida de cada um de seus amados. Muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a abençoada família de todos. Beijo, beijo. Gratidão. Beijo. Namastê. Tchau, gente. Nos Beijo, vemos então Namastê. em breve. Tchau.